Enquanto muitas pessoas, principalmente homens, querem relacionamentos, querem conhecer uma pessoa e tiver coisas a mais, se é que você me entende, tem outra parcela que está crescendo muito, principalmente entre os homens e jovens, que não querem ter nenhum tipo de contato, nenhum tipo de relacionamento mais íntimo com ninguém. Eles acabam escolhendo ficar sozinhos, fazer as suas próprias coisas, ter seus próprios hobbies, e não por falta de opção, mas sim porque não querem. E esse famoso movimento, estilo de vida que muitos estão escolhendo e que a gente vê que está ficando muito comum é os famosos Bolcel, que a tradução seria celibatários voluntários. E eu acho que você conhece alguém ou até mesmo é você que fez esse tipo de escolha, esse tipo de ideal. E por que será que isso está crescendo tão rápido entre os jovens e especialmente entre os homens? Mas espera aí um pouco. Antes de começar o vídeo, não se esqueça principalmente do seu like, que é muito importante e ajuda no engajamento, e também de comentar. A palavra-chave do vídeo vai ser voluntário. Então vamos entender melhor essa galera toda. Os voluntários celibatários não é aquele estereótipo de um homem ou uma mulher isolado no quarto jogando videogame 24 horas por dia. Só que na real, muitos dessas pessoas são super ativos. Geralmente homens são super ativos, têm uma vida social boa, saem com os amigos, fazem academia, trabalham, estudam. E a diferença é que eles removeram relacionamentos amorosos e intimidade da equação por escolha própria. Aqui eu vou deixar uma coisa bem clara para não ter confusão na cabeça de algumas pessoas. Existe uma grande diferença entre incel e volcel, e é fundamental entender isso para a gente não cair em julgamentos e totalizar tudo, generalizar, beleza? O termo incel, que seria o celibatário involuntário, ou seja, pessoas que desejam ter relações mais íntimas e românticas, mas não conseguem e geralmente expressam uma frustração muito grande com isso, muitas vezes direcionando essa frustração para as mulheres ou para a sociedade, que a gente sabe muito bem que acontece. Só que agora o volcel é uma outra história, completamente diferente. O volcel, que é o celibatário voluntário, e a palavra-chave é voluntário, é uma escolha consciente. É a pessoa que, por livre e espontânea vontade, decide se abster de atividades mais íntimas, se você me entende, ou românticas, ter relacionamento, enfim, por um período determinado ou indeterminado. E essa decisão não vem de falta de oportunidades que muitos podem pensar. Ah, o cara tá assim ou ela tá assim porque não consegue ninguém, por isso tá com essa mentalidade, por isso que tá nesse movimento. E não é assim que acontece em muitos casos. Pode acontecer situações que muitos podem argumentar, e eu também concordo, que a gente sabe que as pessoas que aderem, querendo a essa ideologia, a esse estilo de vida, se assim que eu posso dizer, os vocels, o celibatário voluntário, também por falta de oportunidade, muitas vezes elas descobriram que não tem chance de ter relacionamento ou se frustram em determinado ponto da vida, com uma pessoa, com um relacionamento, etc. E acabam se intitulando voluntários celibatários pelo simples fato de não conseguir aquilo que queriam, sabe? Só que uma outra parcela das pessoas, principalmente os homens, é o oposto disso. Geralmente ele tem sim opções, ele tem oportunidades, tem e teve oportunidades, só que escolheram não ter nada naquele momento. E essa parcela das pessoas, especialmente os homens celibatários voluntários, não é alguém que não consegue, não é alguém que é ressentido ou não é alguém que é isolado à força. É alguém que escolhe conscientemente não se envolver romanticamente ou afetivamente por um certo período. E isso é importante vocês entenderem. Incel, celibatário involuntário, e volcel é uma escolha consciente e celibatário voluntário. Mas então por que isso está ganhando muita força, principalmente entre os homens? Você é casado? Não, não sou. Mas você tem namorada, não tem? Não. É gay? Não. Bom, segundo dados e depoimentos de pessoas, e também segundo especialistas, que estão chamando o que a gente está vivendo de recessão sexual. Tem várias pesquisas recentes que mostram que cerca de 1 em cada 10 homens optou para dar uma pausa nas relações mais íntimas e no namoro. E o mais interessante é que a taxa de celibatário voluntário é mais alta entre os homens jovens, de 18 a 24 anos, chegando a 17%. E isso não é um fenômeno isolado, que muitas pessoas podem entender, é uma tendência. E tem um dado de 2025 que revela que 24% dos homens entre 22 e 34 anos não tiveram relações no último ano.
E isso é um salto gigantesco comparado aos 9% de uma década atrás. E a geração Z está na linha de frente dessa mudança, com quase 1 a cada 4 jovens de 18 a 29 anos que relata que não tem nenhuma atividade sexual no último ano, e isso está crescendo cada vez mais. E o que está por detrás disso, que eu notei muito, é um misto de coisas que afeta principalmente os homens, que, querendo ou não, estão optando por essa pausa, e a resposta é multifacetada. Desde aquela questão do foco a si mesmo. Muitos desses homens estão priorizando o autodesenvolvimento, a carreira, a estabilidade financeira, que ainda mais nos dias de hoje, que vocês sabem muito bem, que crescer aqui no Brasil financeiramente, ter estabilidade, está ficando quase impossível. A questão do emprego, a questão da faculdade, a questão de uma carreira profissional, está ficando cada vez difícil. E muitos jovens, se não todos, querem uma estabilidade financeira, e acabam trabalhando em 2, 3 serviços, fazendo bicos, fazendo freelancers. E eles também começam a enxergar que os relacionamentos só têm custo. E eu não estou falando só de dinheiro apenas, mas de tempo, energia emocional. E em um mundo mais competitivo, que a gente vê memes, isso, aquilo, para ter uma parceira, um parceiro, enfim, é uma pressão muito forte sobre você, para você ter sucesso imenso, para você ser bem-sucedido logo cedo, ter um estilo de vida, o famoso status, para oferecer para uma pessoa. Então eles estão enxergando que não compensa mais. Não compensa mais investir em relacionamentos, porque o custo é muito mais alto do que a recompensa, né? E acabam investindo em si mesmos. E investir em si mesmo se torna uma prioridade número 1. Eles acabam buscando um propósito maior, um significado que vai além do prazer imediato ou da validação externa das pessoas. Que tem muito isso, né? Geralmente os celibatários voluntários, as pessoas começam a enxergar ele como, você tem que se relacionar, você tem que sair de casa, você tem que conhecer pessoas, isso, aquilo. E essa pressão vem mais porque eles jogam sempre na mesa que eles escolheram ficar sozinhos. Eles estão priorizando outras questões da vida dele, principalmente eu acredito que é mais na questão financeira. E isso mexe, querendo ou não, com aquela estabilidade da sociedade. Por que será que muitos homens não estão querendo relacionamentos, não estão querendo mais ter relações mais íntimas, isso, aquilo? E acaba, querendo ou não, julgando essas pessoas, em especial os homens, que optam por livre e espontânea vontade não querer mais. E outro ponto é a famosa desilusão com a cultura de namoro moderna. Quem é que nunca se frustrou com um relacionamento? Né, a superficialidade que a gente está vivendo hoje, a cultura do descarte, né, a sensação de que é apenas a sua vez, sabe? E muitas pessoas, jovens, né, em geral, estão exaustos dessa dinâmica. Eles se sentem desvalorizados, descartáveis e preferem se retirar desse mercado de relacionamentos que consideram tóxico e injusto. Que vocês sabem muito bem, voltando um pouco para o público masculino, é fato que acontece. E aquela busca por conexões genuínas que muitos querem, tanto um como o outro, acaba se perdendo nessa dinâmica toda que a gente vê hoje. A gente tem tanta opção, só que pouca profundidade. E que nem eu citei lá atrás. Não é porque eles não conseguem relacionamentos ou por falta de oportunidade. Ao contrário, muitas vezes eles têm várias oportunidades. Tanto é que tem até depoimentos de pessoas mais velhas que acabam aderindo, ser celibatário voluntário. E não falta mulheres, não falta homens para terem relacionamentos com eles, para saírem, para isso, aquilo. Só que eles acabam enxergando que é tudo superficial, sabe? Eles não têm aquele conteúdo a oferecer e acaba querendo não desmotivando a buscar relacionamentos, a ter alguma coisa mais íntima com a pessoa, porque simplesmente não compensa mais. Quando eles acabam enxergando todo esse cenário, eles pensam, cara, eu não quero me perder tentando atender tantas expectativas que eu tenho que fazer, que eu não tenho que fazer, e isso não faz mais sentido para mim agora. E isso, as pessoas aceitando ou não, é uma decisão muito madura da parte dele. Não engatar no relacionamento, isso, aquilo, por pressão externa, ou por validação de familiares, enfim, de pessoas, porque a gente vê muito por aí isso, né? As pessoas estão nos relacionamentos frustrados, estão desanimados, estão esgotados, e continuam nos relacionamentos por medo de que as outras pessoas vão falar. E quando você opta conscientemente que não quer fazer mais parte desse jogo, ainda assim você é julgado por não querer mais jogar esse jogo. É uma contradição que a gente vê muito por aí, com destaque se é um homem que fala isso abertamente. E você sabe muito bem os adjetivos que jogam pra ele, isso, aquilo, até conotações mais pesadas. E isso sempre vai acontecer, porque se você cansou dessa dinâmica toda, desse jogo todo, se você sair, ainda você sai como errado.
A questão também do desgaste emocional, que não é exagero dizer que acontece muito hoje, porque pensa comigo, você conhece alguém, vocês começam a conversar e tá indo tudo bem. Aí você descobre que a pessoa tá conversando com mais 5 ao mesmo tempo. E beleza, normal, vocês não estão namorando ainda, mas aí isso se estende semanas, meses, e você nunca sabe se é prioridade, se a pessoa tá realmente interessada, ou se você é mais uma opção no cardápio dela. Tem toda aquela história do ghost, né? A pessoa simplesmente desaparece do nada, sem nenhuma explicação, te dá migalhas de atenção só para te manter por perto, e fora outras coisas que acontecem. E muitos acabam enxergando que passar por isso muitas vezes cansa. Então é mais fácil eu investir a minha energia emocional em mim mesmo, o meu tempo, o meu dinheiro, em algo que eu sei que vai dar frutos, do que simplesmente ficar aí alimentando o ego de uma pessoa, fazendo de Deus o mundo e depois ser descartado como se fosse nada. E um dos fatores interessantes que eu achei que muitos homens, mulheres que são voluntários celibatários jogam na mesa é que tem uma motivação ainda mais profunda, né, poderosa, se é assim que eu posso dizer, que é a busca por espiritualidade em um bem-estar mental. Muitos desses jovens, essas pessoas, acabam sendo celibatários voluntários para fazer um caminho para uma jornada mais interior, uma descoberta, por uma questão de espiritualidade, até uma questão religiosa que envolve, né, preceitos bíblicos, enfim, independentemente da religião, uma espiritualidade mais ampla de autoconhecimento, de meditação e de encontrar um sentido maior para a vida. E nesse contexto, pode ser visto como uma prática que ajuda a meio que você limpar a sua mente, sabe? A focar na disciplina, na clareza mental. E é uma forma de se desconectar das distrações externas e de se reconectar com o seu eu interior. Buscar mais paz, mais equilíbrio, menos ansiedade. E isso eles falam que é uma ferramenta de autocuidado, né? Para se livrar de relações superficiais, de buscar algum propósito maior na vida, a espiritualidade, desenvolver a espiritualidade e ser mais feliz. E no fundo, cara, os Volcel é sobre autonomia e liberdade. Lógico, gente, que nem eu falei para vocês anteriormente, existem casos de pessoas, de homens que usam esse argumento de ser Volcel, de ser voluntário celibatária, porque eles escolheram conscientemente, mas no fundo aquela pessoa que é por conveniência, que você esconde como fosse uma falta de valor social perante as pessoas, perante as mulheres ou homens que você não tem, e aí você acaba jogando sempre esse argumento na mesa. Ah, eu sou voluntário celibatário porque eu quero me autodesenvolver isso e aquilo, só que na verdade você só está usando isso como fosse um escudo para algum tipo de falta de valor que você não tem. Falta de valor próprio é propriamente o comodismo. Mas se realmente toda essa ideia de que a pessoa é Volcel conscientemente, que tem todo um valor atrelado a ela, status, poder, etc., eu acredito que raramente difícil de acontecer. Não que não tenha, mas na minha opinião sincera, eu acho que é muito difícil ter alguém que tem todo um valor atrelado a ele, isso, aquilo, não querer se relacionar com ninguém, tanto casualmente ou até seriamente. Mas, enfim, essa é apenas a minha opinião. Se você concorda ou discorda, comente aqui nos comentários. E se você tem um tema de vídeo, assim como esse inscrito sugeriu para fazer esse vídeo, comente logo abaixo. E se você quer ter mais prioridade para me ajudar e também o seu vídeo sair mais rápido, comente o seu tema junto com o Valeu Demais, que eu vou dar mais prioridade. E tem outras formas que vocês podem me ajudar, tanto no Apoia-se, ou lendo o QR Code que eu sempre deixo aqui no canto dos vídeos, ou copiando e colando o Pix que eu deixo na descrição. E ainda existe uma forma grátis que você pode me ajudar muito, deixando o seu like, comentando qualquer coisa aleatória ou a palavra-chave que eu falei para vocês no começo do vídeo, que ajuda muito no engajamento, e se inscrevam no canal. No mais, desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.